Olá, meus queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa aula de óptica. Nessa aula eu vou falar com vocês um pouco da segunda parte da óptica. Vamos falar nessa aula sobre espelhos planos e esféricos. Ela vai ser dividida em duas partes, certo? E é isso, vamos lá? Bom, gente, inicialmente falando sobre espelhos planos, é interessante que a gente faça uma reflexão sobre esses tipos de materiais, tá? Sabemos que os seres humanos, eles têm um verdadeiro fascínio pelos espelhos, e essa figura aqui ao lado que eu trouxe para vocês é o quadro de uma obra de Caravaggio, de 1573 a 1610, que representa um mito de Narciso, tá? Esse mito de Narciso, ele relata muito sobre essa questão do fascínio do homem, né? Gostar de ver a sua imagem através do espelho, tá? De admirar a sua imagem refletida sobre uma superfície. E no caso aqui, né, do mito de Narciso, ele se apaixonou pela sua própria imagem, né? Na margem aí, numa superfície, no caso de uma água, beleza? Quem gosta um pouco dessa parte de mitologia grega, né, e procurar um pouco da história de Narciso, na história ele relata basicamente que ele se apaixonou pela própria imagem dele, vista na superfície da água, se jogou nesse rio, né, onde ele observou a sua imagem na superfície, e ele morreu afogado. Bem trágico, né? Pois é. Agora falando um pouco sobre a questão dos espelhos planos, tá? É bem interessante de falar que o espelho plano, ele é um sistema óptico, certo? É um sistema óptico refletor que vai nos permitir, ou vai permitir, né, que qualquer pessoa possa ver a sua própria imagem, beleza? E também a imagem de outros objetos colocados no campo de visão do espelho, tá? Então, outros objetos do ambiente podem ser visualizados nesses espelhos planos, mas devem estar nesse campo de visão, tá? E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Bom, falando um pouco da estrutura desses materiais, os espelhos planos, eles são muito utilizados no nosso cotidiano, né? Todas as casas, basicamente, tem um espelho plano, como esse aqui do exemplo que eu trouxe para vocês, certo? Eles são feitos ali, né, contidos com uma placa de vidro, tá? E eles são cobertos também por uma fina película de metal. E geralmente o metal que eles utilizam ali para revestir a parte, né, de trás desses materiais, para ver essa reflexão da imagem, né, nessas superfícies, eles são feitos ali de prata ou de alumínio, basicamente, tá? Que são justamente aí esses materiais que vão ser os responsáveis ali pela reflexão da luz nesses objetos, tá? Abaixo aqui da descrição desse vídeo, eu vou colocar para vocês um link de um vídeo falando um pouco da construção desses espelhos, é bem interessante, é bom que vocês olhem lá, tá? Como é que esses espelhos, como é que esses materiais eles são construídos, beleza? Seguindo. Bom, como é que a gente consegue ver a nossa própria, digamos assim, imagem nesses materiais? É um pouco daquele conteúdo que a gente viu, né, anteriormente. E vamos relembrar aqui os conceitos sobre reflexão regular e a reflexão difusa. A reflexão regular, basicamente, pode ser compreendida como um espelho, tá? Em que a gente vai ter uma superfície refletora, que vai ser essa superfície aqui acima a qual nós estamos nos visualizando, e uma superfície opaca, certo? Quando a gente tem esses tipos de materiais, a reflexão que vai ocorrer aqui vai ser uma reflexão do tipo regular, tá? Esses ângulos de incidência de reflexão, eles vão ser iguais, vão ser os mesmos, beleza? Isso que vai acontecer nos espelhos planos. Na superfície irregular, né, é uma superfície ali que não tem essa regularidade, não é bem polida, tá? Falei para vocês como uma nuvem, como um objeto, uma cadeira, tá? O que vai acontecer? Esses raios incidentes aqui, né, paralelamente nessa superfície,
eles vão refletir difusamente, né, com ângulos ali totalmente diferentes e opostos. Tá? Isso que vai permitir com que a gente observe, né, no caso a reflexão do tipo irregular ou difusa, que vai nos permitir que a gente observe os materiais a qualquer ângulo, né, de direção, e no caso, o que nos permite observar os objetos ao nosso redor, tá? Que são objetos com superfícies irregulares. Muito bem, agora falando especificamente sobre o espelho plano, tá? O desenho característico de um espelho plano é esse aqui, uma reta, tá? E eles colocam essas ranhuras, digamos assim, tá? Nessa parte aqui, identificando a parte opaca do espelho e essa parte aqui de cima, a parte refletora do espelho, certo? Bom, todo e qualquer raio que incide sobre essa superfície, tá? Ele vai ser compreendido como RI, que vai significar raio incidente, tá? Deixa eu só colocar aqui a canetinha para que vocês compreendam melhor. O RI vai ser característico ali como o raio incidente. E o RR, o raio refletido. Raio refletido. Como é uma superfície regular, né, e para a gente estudar ali a geometria desses raios basicamente, eu vou ter uma reta normal traçada entre o raio refletido e o raio incidente para a gente fazer um estudo ali dos ângulos, tá, dessa reflexão, beleza? Bom, além da descrição dos raios, a gente também vai ter os ângulos aqui, o ângulo de incidência, tá, relacionado com a reta normal e o raio de incidente, e o ângulo refletor, relacionado ali à reta normal, tá, com o aspecto aqui, tá, no caso do raio refletido, beleza? Aqui, como eu falei para vocês, RI é o raio incidente, RR é o raio refletido, I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de reflexão, tá? Ou o ângulo relacionado ali ao raio refletido, beleza? Bom, aqui nesse caso, para todos os espelhos planos, tá? O RI e o RR e a normal, eles são coplanares. O que isso quer dizer, professores? Vão pertencer ao mesmo plano, ao mesmo meio, tá? Por isso são compreendidos ali como coplanares. E o ângulo de incidência, eles vão ser aqui igual, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, isso aqui é uma lei, uma determinação para todos e qualquer tipo de espelhos planos, tá? Vamos analisar, então, agora, assim, gente, olha, essa relação aqui do ângulo de incidência com o ângulo de reflexão também está relacionada com a segunda lei, tá? Da reflexão, beleza? Então, só para explicar aqui para vocês. Está relacionada aqui com a segunda lei da reflexão, tá? Essa relação aqui da medida do ângulo de incidência ser igual à medida do ângulo de reflexão, tá? E a primeira lei da reflexão está relacionada aqui ao raio incidente, ao raio refletido e a reta normal pertencer ao mesmo plano, tá? Então, essa outra relação aqui, tá? Essa primeira relação e essa aqui é a segunda relação. Essa outra relação aqui é o que a gente sabe aqui na física, né, como a primeira lei da reflexão, certo? E aqui esse desenho vai explicitar justamente essas leis. A primeira lei da reflexão, que falam que esses raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, né? Elas vão pertencer ao mesmo plano. E a segunda lei, que fala sobre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles vão possuir aí mesma medida, são iguais,
Muito bem. Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre a formação de imagem. É que eu trouxe uma figura para vocês, tá? Representando, tá? Descrevendo, certo? A visualização, como é que a gente enxerga, como é que a gente observa uma imagem, tá? Então, para a gente descrever como um espelho, aqui no caso esse desenho aqui, tá? Vai representar o espelho plano, tá? Ele vai gerar a imagem de um objeto, que no caso aqui esse vaso de flores, tá? Ele é o objeto, o nosso objeto aqui na figura. E como é que a gente vai conseguir visualizar, né? Como é que vai ser, no caso, formada essa imagem, né? Nesses tipos de materiais, nesses espelhos. Assim, aqui está um observador, né? Próximo ao ângulo de visão do espelho, beleza? Bom, o que vai acontecer? Ó, inicialmente, os raios luminosos que vão partir aqui desses objetos representados por essa seta aqui, ó, que vão partir desse objeto, tá? Relacionado aqui à lâmpada não, desculpem, ao vaso de flores, tá? Eles vão incidir no espelho, aqui ó, incidindo aqui no espelho, certo? E eles vão sofrer uma reflexão. Incidiram no espelho, esse raio refletiu e foi diretamente para os olhos aqui, para a visão do nosso observador. Bom, essa pessoa aqui, esse observador que olha para esse espelho, ele vai ter a sensação de que esse vaso ele está localizado atrás do espelho. Então, por isso aqui que no desenho, na representação da formação da imagem, a gente viu justamente, tá? É basicamente como se essa imagem estivesse atrás, no caso a imagem do objeto estivesse atrás do espelho, certo? E no estudo geométrico, para fazer essa representação da imagem formada, tá? Vocês observam esse tracejado aqui, que parte justamente do raio refletido. Isso quer dizer que a nossa visualização, visualização da imagem formada de um objeto no espelho plano é feita justamente pelo prolongamento desses raios refletidos. Beleza? Tudo bem? Bom, então, em espelhos planos, o objeto e a imagem vão ser sempre simétricos em relação à superfície espelhada, ou seja, eles estão à mesma distância do espelho, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, então, o objeto e a imagem são sempre deixa eu grifar aqui e botar o marca-texto. O objeto e a imagem, como eu falei para vocês, eles vão ser sempre simétricos em relação ao espelho, beleza? Ou seja, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Sempre isso vai acontecer no espelho plano, professora? Sim, é uma regrinha, tá? Então, você pode observar aqui, ó, nesse tracejado, eu tenho aqui a relação da distância do objeto até o espelho e é sempre igual, beleza? Muito bem. Aí aqui eu coloquei para vocês uma observação. Para um objeto real, certo? O espelho plano, ele conjuga uma imagem do tipo virtual direita em relação ao objeto e do mesmo tamanho deste, tá? Então, todo espelho plano, ele não vai, digamos assim, te dar uma imagem real de um objeto. Até porque a imagem formada aqui pelo objeto, ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, sempre que você tiver uma imagem formada em um espelho plano, ou até mesmo um espelho côncavo, convexo, formada ali pelo prolongamento dos raios refletidos, a imagem ela não vai ser do tipo real, e sim do tipo virtual, tá certo? Ela vai ser direita, porque ela vai estar aqui no, né, ela não vai estar de cabeça para baixo, digamos assim, no sentido oposto à imagem, ao objeto, desculpem. Ela vai estar no mesmo sentido aqui, no caso do objeto, é uma imagem direita, e de mesmo tamanho, simétrica, tá bom? Muito bem. Gente, olha, uma outra coisa importante falar para vocês, no caso do objeto ele ser extenso, tá? Para determinarmos a imagem desse objeto extenso, sendo objeto formado por infinitos objetos pontiformes,
tá? A gente vai considerar os pontos notáveis do objeto, das extremidades, por exemplo, e em seguida ligarmos, tá? Depois eu vou fazer uma atividade para que vocês entendam melhor essa relação de objetos extensos e ficar melhor para vocês compreenderem, tá? Agora falando um pouco sobre campo visual, certo? Olha aqui, ó. O campo visual, tá, de um espelho vai ser basicamente a região, tá, na qual um observador ele vai poder ver por reflexão, tá? Então, ele basicamente ele pode não estar na frente do espelho, mas ele consegue enxergar o objeto ali refletido no espelho. Então, ele só vai conseguir enxergar esse objeto ali refletido no espelho, mesmo não estando na frente do espelho, justamente por conta desse campo visual ali, né, ao qual o objeto e o observador estão inclusos com relação ao espelho, tá bom? Aqui eu fiz um desenho para vocês visualizarem e terem um pouco de compreensão com relação ao campo visual, tá bom? O campo visual também ele vai depender das dimensões do espelho e também da posição da imagem, né? Se ela vai estar, né, próxima ali ao campo visual, certo? Aqui no caso, para a gente determinar o campo visual, na figura aqui, analisando, a gente vai sempre considerar um observador, tá? Ó, e um espelho plano. E um espelho plano é aqui no caso, tá? No caso aqui o espelho plano é, o observador aqui, ó, tá certo? E como mostra aqui a figura que vocês estão observando, e para a gente determinar a posição da imagem com relação ao observador, a gente vai traçar essas linhas retas, tá? Tangenciando aqui, ó, essa parte aqui do espelho. Então, da visão do observador até esse ponto aqui do espelho, tá? Tangenciando aqui as bordas do espelho, tá? Essa primeira borda, da visão do observador até essa primeira borda. E da visão do observador até essa borda aqui do espelho, tá? Então, essa região entre as linhas, certo? Na frente do espelho, vou responder ao campo visual do observador, tá bom? Então, aqui, ó, esse aqui no caso vão ser os raios incidentes que eu vou aplicar na borda do espelho, nessa e nessa. E aqui vão ser os raios refletidos. Daqui eu vou prolongar um raio para cá, daqui eu vou prolongar um raio para cá. E daí eu vou calcular a mesma distância da visão do observador para o objeto visualizado, tá? Também aqui das bordas do espelho, prolongo esses raios aqui. E aqui eu observo os raios refletidos. E toda essa região aqui, ó, qual está de azulzinho, é a região do campo visual. Muito bem. Agora falando um pouco sobre a associação em ângulo entre dois espelhos, tá? Então vamos falar um pouco aqui sobre essa parte do conteúdo, beleza? Então observe aqui, ó. Dependendo do ângulo formado entre os espelhos e da posição do objeto, tá? Cada espelho ele vai formar uma determinada imagem. Então aqui eu vou ter uma associação, tá, desses espelhos e eu vou querer saber, né, com o número de imagens formadas, tá, basicamente por esses espelhos eu posso ter esse número de imagens formadas dependendo da posição do objeto na frente desses espelhos, tá? No caso, continuando aqui lendo aqui o slide, a imagem de um espelho poderá ser, tá, um objeto para o outro. Então, essas múltiplas imagens formadas por essas sucessões aqui de espelhos relacionados, elas vão ser formadas aqui justamente porque a reflexão, no caso aqui dessa bola, né, entre esses dois espelhos, tá? Eu só tenho um objeto e várias imagens aqui formadas pela associação desses espelhos. Então, essa imagem aqui refletida, no caso, foi do objeto, né? Mas essa outra imagem aqui formada já foi a reflexão da imagem do objeto nessa parte desse lado do espelho, nesse espelho,
e essa aqui foi a outra imagem formada e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Se eu for graduando aqui no caso, ó, se eu for graduando, abrindo mais espelhos, fechando mais espelhos, eu vou ter uma variação de imagens formadas aqui. É isso, tá? E aí, para a gente calcular o número de imagens, que é o Nzinho, formadas por dois espelhos planos, tá? Que formam entre si um ângulo beta, tá? Um ângulo aqui, né, dessa relação aqui desses espelhos, a gente vai utilizar essa equação aqui, em que N vão ser o número de imagens formadas igual a 360, tá? Dividido por alfa, aqui eu botei alfa, tá? Mas aqui o ângulo que ele indicou aqui é o beta, deixa eu corrigir aqui para vocês, pode ser alfa ou beta, tá bom? Aqui eu botei alfa, mas aqui no slide tem beta, beleza? Menos 1, tá bom? Muito bem. Gente, ó, tem algumas relaçõezinhas para essa regra que eu vou falar aqui para vocês sobre a associação de espelhos planos. Olha aqui, essas relações vão ser as seguintes. A partir daquela equação que eu botei para vocês, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu só finalizar aqui o slide, tá? Essa relaçãozinha aqui, ó. Olha aqui, observem o seguinte. Olha, se N for ímpar, no caso, se eu resolver aqui a equação e eu encontrar o valor de N um número ímpar, a equação ela é válida para qualquer posição do objeto diante do espelho, tá? Então, se N for um número ímpar, a equação é válida em qualquer posição que o objeto esteja aqui do espelho, tá? Quando N for um número par, a equação ela é válida apenas se o objeto estiver contido no plano bissetor de beta, tá? Bom, e se N não for um número inteiro, certo? Esse número ele vai ser dado por N igual a 360 graus dividido por beta e aproximando para o inteiro imediatamente maior, certo? Basicamente, o que vocês têm que ter em mente é que sempre obedecendo aqui essas regrinhas aqui de valor de N, para a gente saber, no caso, da posição do objeto na frente do espelho, né, como é que essa posição ela vai, né, estar relacionada com o número de imagens formadas por essa relação, por essa associação de espelhos, tá bom? É isso, beleza? Pois é, então vamos fazer uma questão aqui para a gente finalizar esse conteúdo. Gente, ó, sobre espelhos planos é isso, tá? Depois a gente vai fazer algumas questões para a gente compreender e entender melhor o conteúdo. Então, vou fazer essas duas questõezinhas aqui que eu trouxe para vocês, para poder ficar um pouco, né, mais compreensível. E a gente termina essa primeira parte aqui da aula. Vamos lá, primeira questão. Diversos tipos de espelho podem ser utilizados em aparelhos como o telescópio, tá? E os microscópios, que vão ser também um conteúdo que eu vou falar aqui para vocês sobre instrumentos ópticos. Bom, a figura a seguir, ela vai representar um objeto pontiforme, tá? Em frente a um espelho plano. Então, aqui eu tenho um objeto, eu tenho um espelho plano, e o que ele vai querer? Ele vai querer para mim, considerando-se, né, a reflexão da luz nesse espelho, proveniente do objeto, desculpa, vou ler novamente, tá? Considerando-se a reflexão da luz nesse espelho, proveniente do objeto, a sua imagem ela vai ser formada na região. Bom, aí ele quer saber qual é a região aqui, tá? Desses números aqui relacionados em que a imagem ela vai ser formada. No caso, vocês vão ter que seguir uma regrinha, tá? No espelho plano, a imagem do objeto, eles são sempre simétricos em relação uma a outra. Então, o que vocês vão ter em mente? Vocês vão ter que traçar, né, uma reta, certo? Vocês vão ter que traçar uma reta e vocês vão ter que calcular, né, a distância do objeto até o espelho e a distância dessa imagem até o espelho,
Então, dentre esses valores aqui, o único que vai poder identificar a imagem desse objeto, né, a posição, vai ser na 4. Então, a alternativa correta, letra D. Beleza? É isso. Segunda questão. Vamos fazer aqui rapidão. Observem aí, ó. Um aluno colocou um objeto, O, entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos associados e que formavam entre si um ângulo θ, obtendo N imagens. Quando reduziu o ângulo entre os espelhos para θ sobre 4, passou a obter M imagens em relação a M e a N. Aí ele quer saber qual vai ser a relação entre M e N aqui, certo? Para essa imagem aqui, no caso, as imagens formadas aqui do objeto na frente desses espelhos, tá bom? Aí vou botar aqui a resposta para vocês do cálculozinho. Então, o que a gente vai relacionar inicialmente? Olha aqui, ó. Bom, a gente vai empregar a expressão, primeiramente a gente vai fazer aqui o desenho, tá, lá do espelho, só pra gente ter em mente aqui. Ó, gente, me desculpa que o desenho vai ficar muito legal, porque aqui no PowerPoint, a gente não tem um traçado bem legal, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, aí o objeto tá nessa região, tá bom? Só pra gente ter em mente. Tá bom. A gente vai empregar a expressão que dá o número de imagens formadas numa situação de espelhos planos, tá? Para as duas situações propostas, qual ele fala aí. Bom, a primeira situação, a gente vai relacionar o seguinte, tá? A gente vai relacionar N, que é o número de imagens formadas que a gente vai procurar, igual a 360 graus, dividido por θ, tá? Que é o ângulo lá, menos 1, tá? E isso aqui vai estar relacionado a 360 graus dividido por θ, que é igual a N mais 1, que ele botou lá, né, da relação em função de N. Segunda proposição, a gente vai ter o seguinte, M, assim, gente, olha, ficou N mais 1, porque esse N aqui, no caso, desculpa-me, o 1 passou para o outro lado da igualdade, tá? Passando para o outro lado lá da igualdade, estava negativo, passou positivo. Agora aqui, com relação a M, certo? M vai ser igual a 360 graus dividido aqui por θ sobre 4, tá? Menos 1, certo? Organizando aqui essa equação, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 360 graus dividido por θ, certo? Aí aqui eu já vou organizar, vou passar esse 4 aqui com esse menos 1 lá para o outro lado da igualdade, então eu vou ter M mais 1 dividido por 4. Esse menos 1 passou para o outro lado positivo, e o 4 aqui, tá? Eu fiz, no caso, a relação, né? Multipliquei o primeiro pelo inverso do segundo, e ele passou para o outro lado dividindo, beleza? Bom, agora a gente vai igualar essas duas relações, tá? A primeira com a segunda relação, tá bom? Então, como em 2 igual a 1, né? Como dessas relações, a gente vai igualar as duas, tá? Temos 2 pontos aqui. Opa, ficou bonitinho, só organizar aqui, tá? 2 pontos, beleza. Vamos lá, então vamos igualar. A gente vai ter o seguinte, ó, M é 2 igual a 1, tá? Segunda relação igual à primeira relação. Então, essa aqui, ó, primeiro, M mais 1 dividido por 4 igual
Aí aqui, ó, N mais 1, certo? Aí, o que a gente vai ter? Bom, como ele quer encontrar a relação de M em função de N, aí eu vou passar esse valor de 4 aqui para o outro lado da equação, aí ele vai passar, ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando, então M mais 1 vai ser... Ah, não, vou passar logo o 1 também, tá bom? Fazendo logo aqui direto. Eu vou passar esse 1 aqui com 4 para o outro lado da igualdade, beleza? Então, M vai ser igual... Oh, gente, desculpem, tá? Vou botar um pouco mais aqui em cima, porque aqui quando apaga, ó, ele sempre volta, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, que aqui ficar uma coisa sobre a outra e não fica legal de vocês visualizarem. Então, aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte, ó, M vai ser igual a 4 vezes, aí, ó, N mais 1, e aqui menos 1, né, que é o mais 1 aqui, passando aqui para o outro lado. Vocês viram como aqui tá repetindo? É o PowerPoint que é meio sequelado, tá? Mas é assim mesmo. Desconsidere isso aqui, tá bom? E aí vai ficar o seguinte, olha, eu vou ter aqui, então, que M vai ser igual, eu vou multiplicar esse 4 com o valor de N e 1 aqui dentro, tá? Então, vai ficar, ó, 4N mais 4 com menos 1 aqui fora, menos 1. Então, vou ter que M é igual a 4N mais 4 menos 1 aqui, 3, certo? E pronto. Então, essa aqui vai ser a relação, tá? Dessas imagens aqui formadas com relação ali ao ângulo, né? Quando ele reduziu o ângulo entre os espelhos de θ por 4, de 1/4 de θ no caso, tá? Ele passou a obter esse valor de M imagens aqui. Então, a relação da redução do ângulo em função, né, da primeira relação, que é o valor de N, vai ser obtida aqui por essa função, por essa equaçãozinha aqui, tá? Então, essa aqui vai ser a equação que vai determinar qual vai ser o número de imagens formadas a partir da redução de 1/4 do ângulo aqui, certo? Da posição dos espelhos aqui associados. Entenderam? E é isso, pessoal. Então, a gente fica por hoje, tá? Nessa primeira parte da aula, e nos veremos aí na próxima aula, onde a gente vai falar sobre espelhos esféricos. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye!